Bom dia a todos. Bom, eu sou o Rodrigo, trabalho na segunda e na quarta. Vou pedir a todos que fechemos os nossos olhos. Vamos trazer a figura do Mestre Jesus para a nossa tela mental, pedindo a Ele paz, tranquilidade, serenidade acima de tudo, para que durante o sábado e o domingo possamos absorver estes importantes conhecimentos que aqui serão passados, que possamos internalizar estes conhecimentos e assim aplicá-los nos nossos irmãos que daqui para frente iremos atender com essas técnicas e que possamos ser vetor de boas energias a todos aqueles que pudermos assistir. Que assim seja, graças a Deus, um bom curso a todos. Essas noções de anatomia a gente precisa saber, porque o espírito, muitas vezes, você pode ter um bom tato, nós vamos ver isso, mas você não pode desprezar a intuição, o ouvidinho de ouvir, aquele que Jesus falava, os olhos de ver, ouvidos de ouvir. Tem muita gente que até hoje não entende isso. Para que serve o ouvido? Não a não ser para ouvir, mas é para ouvir com ouvidos da alma e não com ouvidos do corpo. Muitas vezes você ouve com o ouvido do corpo. Você tem a sensação de ouvir com o ouvido do corpo, na verdade você está ouvindo com o ouvido da alma. Então, o Espírito vai dizer para você, olha, esse paciente que está dando um passe nele aí tem um câncer de estômago. Precisa que você faça uma imposição no gástrico para poder depois dispersar para esse paciente sair bem. Se você não tiver ouvidos de ouvir, você não vai dar o passe direito. Então, o que nós temos? A célula máter de todo o nosso corpo, ela tem os seus princípios. Isso aqui é uma célula renal, um glomérulo. Essa célula ela se junta para formar um tecido, que aqui nesse caso um tecido renal. Esse tecido se junta para formar um órgão, que é o rim. Esses órgãos se juntam para formar um sistema urinário. Todos esses sistemas se juntam para formar o corpo. Então, se nós pegarmos o corpo e formos subdividindo, nós vamos chegar à célula. Foi isso que os primeiros experimentadores fizeram. Agora, vocês imaginem aquele tempo que não podia dissecar cadáver, né? Nós, hoje, nas escolas de medicina, nós temos aqueles cadáveres cedidos pelas famílias, em que nós vamos dissecando, entrando pela pele, etc., dissecando, chegando nos órgãos, indo para o microscópio, chegando na célula. Lá no microscópio a gente percebe se essas células estão adoentadas ou não. Exemplo disso, sistema digestivo. Então nós vamos entrar pela boca, vamos chegar à orofaringe, nós vamos chegar ao esôfago, nós vamos chegar ao estômago, fígado, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso e reto, ânus. Então, quando a gente alimenta, quando a gente mastiga, isso é um processo mecânico, mas logo que você mastiga, e às vezes antes, muitas vezes você vai ter pensar no alimento ou ver um alimento, já começa a salivar. Isso significa que você já está secretando enzimas que vão ajustar na sua digestão. Não sei se vocês se lembram desse estudo, todo mundo estudou isso na biologia, do reflexo de Pavlov, que ele pegava o cão e todas as vezes que ele ia dar a comida, ele batia um sino. E ele batendo esse sino, às vezes sem o alimento, porque o cachorro já estava acostumado, o cachorro já começava a salivar. A gente vê isso em casa, quando a nossa funcionária grita assim, o almoço está pronto, você já começa a salivar, né? Porque normalmente você fica negociando, que hora que esse almoço vai sair, não é? Então, nós vamos ter esses processos mecânicos, esses alimentos vão ser mastigados, misturados a essas enzimas digestivas,
vai constituir um bolo fecal que vai sair pelo ânus. Isso aqui só para mostrar esse desenho do fígado, porque hoje nós estamos trabalhando muito o fígado nas patologias. O fígado, como todos os órgãos, uns estão ligados aos outros pelos chamados meridianos, canais energéticos. Na medicina chinesa, a gente estuda isso muito, mas no magnetismo, eles não tinham muita noção de medicina. A medicina naquela época eram as ventosas, as sangrias, remédio para vomitar e remédio para dar diarreia. Se você chegasse com uma patologia qualquer, a primeira coisa que eles faziam era dar um remédio para você vomitar. Você ia vomitar até sarar, ou até morrer de vomitar. Tinha remédio para dar diarreia também, você escolhia qual que você queria. Você podia ser colocado em você 400 sanguessugas, não sei se já viram sanguessugas. Elas começam pequenininhas e vão chupando o seu sangue, principalmente naqueles casos de hipertensão pulmonar, de falta de ar, eles colocavam isso, ou cortavam você e deixavam sangrar até você melhorar. Você escolhia o que você queria. Ora, hoje nós sabemos dessas ligações, principalmente com os olhos. Nós temos muitos pacientes com problemas oculares e que não melhoram. Você está dando passo, ele não melhora, você está dando passo, não melhora. Você começa a trabalhar o fígado no sentido de impor e depois dispersar, e você vai ver que o olho passa a responder bem. Então você tem aqui o esôfago, o estômago, aqui a chamada boca do estômago, é uma boca porque está aberta, tem um esfíncter aqui para fechar, vem no contato com o intestino delgado, você tem esse fígado com seus lobos direito e esquerdo, a vesícula biliar, que nesse caso aqui está cheinha de pedra, e você tem aqui o pâncreas, tudo isso fazendo parte do processo digestivo. Você mastiga, engole, chega no estômago, enzima do próprio estômago, do ácido clorídrico, vem enzimas do fígado, através da vesícula biliar, eles ficam armazenados, liberados pelo colédoco, chegam aqui nessa passagem entre estômago e duodeno, e vai sofrendo a ação de todos esses. O intestino delgado é um sistema glandular, ele fabrica substâncias também. Então, naqueles pacientes diabéticos, nós vamos ver esse órgão, pâncreas, ele não secreta a sua substância para poder diminuir os açúcares, não secreta a insulina. No sistema respiratório, é o nosso pulmão. Aqui tem um coração pulsando, esse batimento do coração, sístole e diástole, ou seja, contrai e relaxa, faz com que o pulmão também receba todo esse influxo. Quando ele contrai, joga sangue para o pulmão dilata. Quando ele relaxa, puxa o sangue do pulmão para ele. É uma bomba que ela joga e puxa. Então, nós vamos ver que o ar vai entrar ou pelas vias aéreas superiores ou pela boca. Esse ar vai chegar na laringe, entra na traqueia, vai caminhar pelos brônquios, pelos bronquíolos e pelas células pulmonares aqui, os alvéolos. Aqui nesses alvéolos, nós vamos ter uma troca. O oxigênio que foi respirado pelo pulmão vai para o organismo e o CO2, o gás carbônico, que vinha do organismo para ser jogado fora, através do pulmão, é jogado fora. Então, os pulmões, em todo esse processo via aérea superior, nós temos toda essa estrutura envolvida. Quando você inspira, você enche o pulmão. Quando você expira, você contrai o pulmão. Para que serve isso? A respiração, a finalidade dela é captar oxigênio da natureza e eliminar gás carbônico que está no corpo, que precisa ir embora porque ele é tóxico. Então, o que é que nós vamos ter? Esse alvéolo, ele vai pegar o oxigênio, vai entrar oxigênio e vai sair o gás carbônico. Esse oxigênio vai entrar na célula sanguínea, na hemácia, se ligando com a hemoglobina, formando a oxihemoglobina, que é aquela parte férrea da hemácia. Então, nós vamos ter o sangue circulando pelas artérias, indo pelas veias,
depois chega nas células, troca esse oxigênio pelo gás carbônico, volta pelas veias para poder sair através do pulmão. Então aqui nós temos um desenho melhor. Você pegou o oxigênio através do pulmão, através dos alvéolos, vai para as hemácias, troca no tecido, pega o CO2, esse CO2 vem pelas veias, volta para o pulmão e é eliminado através da expiração. O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter que alguns pacientes, principalmente pacientes fumantes, pacientes que trabalham com muita lenha, com fogo caseiro, com fogão caipira, aquela fumaça que é produzido pela combustão do carvão para você fazer churrasco, da lenha no fogão caipira, você respira isso, isso vai impregnando o pulmão, vai endurecendo o pulmão. Aqueles pacientes que trabalham lá naquela mina que o povo vive dizendo que o amianto não faz mal, que todo mundo sabe que faz. Mas o truque é tão grande que paga as televisões para falar que não faz mal. E nós sabemos que faz, dando câncer pulmonar. Aqueles que trabalham em minas também, aqueles pacientes que trabalham em garimpos, para separar o ouro que está ali junto com aquela terra que eles pegaram, normalmente eles põem mercúrio. E o gás produzido pelo mercúrio, para poder identificar o ouro, ele é respirado e ele não só provoca doença pulmonar, mas especialmente também doença renal, acabando com os rins. Então, nós vamos ter o processo final, que nós estamos tendo um grande desmatamento, e a gente tendo desmatamento, nós vamos ter pouco oxigênio e vamos ter muito gás carbônico, que é a poluição que está no ar aí, que cada dia aumenta mais. Se bem que agora nós estamos tendo já os carros elétricos que vão nos socorrer. No sistema circulatório, nós temos o coração, esse coração fica bombando, quando ele contrai é a sístole, quando ele relaxa é a diástole, e quando ele contrai, ele manda o sangue para fora, manda o sangue através das artérias, com exceção do sistema pulmonar, que ele manda através das veias, e volta para o coração através das artérias pulmonares. Esse sangue caminha por todo o organismo. Nós temos que nos lembrar que cerca de 70% do nosso organismo é água, e nós, os gordinhos, então, temos mais água, né, do que os outros, do que os magrinhos, e que essa água, ela recebe toda a influência energética que nós colocamos. Isso já tem trabalhos mostrando a influência da cristalização da água através de músicas suaves, de rock pauleira, de xingamento, de desamor, de amor, de ambiente. O primeiro que fez essa experiência foi o Summerhill, na Universidade de Duke, na Carolina do Norte. Ele pegou dois ambientes exatamente iguais quanto a atmosfera e água, a oxigenação, tudo igual. A única diferença era que numa sala se vibrava amor e na outra sala se vibrava ódio. Na sala que vibrava amor, as sementes plantadas nasciam, cresciam as mudinhas com muita vigorosidade. Enquanto que na sala que vibrava ódio, mal nascia alguma sementinha. Por isso que o Cristo, mais uma vez, recomendou lá no Novo Testamento, para a gente escolher o terreno onde a gente vai plantar. Ou seja, como é que nós estamos fazendo, o que é que nós estamos fazendo das nossas vidas. Então nós temos todo um sistema em vermelho, que sai do coração para todas as células do organismo, tudo, e o sistema em azul, ou mais claro, sistema venoso de retorno, cava inferior, etc., fazendo o retorno para o coração. Então, nós temos uma vasta rede de tubos. Essa rede de tubo pode ser entupida. Aí nós vamos ter tromboses, embolias, etc. Vários tipos e vários calibres, aonde circula o sangue. Quando nós jogamos a energia, então, através desse sangue ou do sistema nervoso, isso vai caminhar por todo o organismo, especialmente para aqueles lugares que estão adoentados, que, segundo Kardec, no lugar doente, falta energia. Impulsionado pelo coração, que é a bomba.
isso vai para todo o organismo, fazendo com que tudo aquilo que nós ingerimos em sistema de vias aéreas, em sistema sistema digestivo ou energeticamente, caminha por todo o organismo. Aqui, a parte mais bonita, né? Eu vou puxar para a minha sardinha, lógico. Esse slide terminou ficando escuro. Ontem eu trabalhei tanto nesse trem. Aqui nós temos, então, o rim direito e o rim esquerdo, a pelve renal, os ureteres, a bexiga. Aqui também. Aqui, como é uma mulher, não é à toa que a gente põe mulher como cruz, né? No homem, a mulher aqui, nós vamos ter útero, vamos ter ovários, trompas, etc. No homem, nós temos a próstata bem aqui, assim, para atrapalhar. Aquela que o Temer está fazendo hoje, com cateterismo de novo, lá em São Paulo. Então, o sangue de todo o organismo, todo o sangue passa aqui nesses rins, chegando através da artéria renal. Ele é filtrado, volta para o organismo através da veia renal, e a parte urinária, dos 5 litros filtrados por dia, mais ou menos aqui, você tem 5 litros de sangue. Esses 5 litros de sangue passa várias vezes pelo rim. Disso tudo passado, você vai formar 1.300, 1.500 litros de diurese. Se o rim estiver funcionando bem, você vai ter uma boa diurese. Às vezes pode falhar. E as suprarrenais ficam aqui em cima, ó. Portanto, quando vocês estiverem procurando Mengmen, vocês vão ter que lembrar que o rim está debaixo da última costela e que o Mengmen está aqui entre os dois. Porque se vocês descerem mais, aí vocês já estão pegando uma estrutura fora da suprarrenal. Naqueles pacientes hipertensos, quando a gente dispersa bem o Mengmen, que a gente está dispersando as suprarrenais, há uma diminuição da secreção de glicocorticoides e aí a pressão cai. Então, a finalidade dessa filtração do sangue é remover resíduos, principalmente resíduos nitrogenados. Para aqueles que comem muita carne, especialmente a carne vermelha, o resíduo final é a ureia, o resultado do catabolismo. E essa ureia é um resíduo nitrogenado. Se o rim não eliminar, ela é tóxica para o organismo. Essas substâncias e outras substâncias são eliminadas todas via diurese. Esse sistema excretor, olha só, diariamente passam pelos rins 2.000 litros de sangue. Ninguém tem consciência disso, tem? E a gente não sabe, né? Isso é automático, está passando, você sabe que está bem quando chega numa certa idade, a gente não precisa falar qual, você chega no vaso e sai aquela diurese, oba, estou bom. Ou seja, estou bom como? Estou filtrando, meu rim está funcionando, minha próstata está pequena, porque o jato está forte e grosso. Quando você começa a mijar na sua propriedade, ou seja, no bico da botina, o jato está fino, está fraco, e você tem que abrir as pernas para não urinar no sapato. Nesse caso, você fala, a próstata está ruim. Como a mulher tem uma uretra menor, dificilmente ela vai ter problema, a não ser que ela tenha uretrite de repetição, ou cistite de repetição. Mas, de qualquer maneira, também tem que se observar. Todas as vezes que for urinar, jato, força, como a gente urina no vaso, não tem distância, mas você fica um pouquinho distante para ver se a coisa está indo longe. Cor da urina e cheiro da urina. É preciso perceber essas coisas. Porque muitas vezes você vai ter infecção urinária, que você não está sentindo nada, às vezes você não tem dor para urinar, não está urinando muitas vezes e pouquinho de cada vez, mas você sente aquele cheiro forte da urina. Aí você fala, opa, alguma coisa está errada. Você está tomando pouca água, você está desidratado ou você realmente está com infecção? É preciso esclarecer essas coisas. Então, desses 2.000 litros, a gente vai formar em torno de 1.500, 1.800 litros de urina por dia. Essa composição, 95% é água. Olha, se 95% é água, e se você, pelo passe, pela energização, você equilibrou, harmonizou essa água, imagina isso tudo saindo dos seus rins, como vai ser o seu equilíbrio, porque tudo é água, sendo água, você armazenou água, não só a sua diurese produzida está equilibrada, mas todo o resto do sangue, que volta para o resto da água, que volta para o organismo, está equilibrado. Se está equilibrada, vai equilibrar todas as células. Está circulando aí na internet um vídeo sobre
energização da água do banho. Vocês já viram isso aí, todo mundo já viu. Ou seja, a gente toma banho mecanicamente. Se você energiza aquela água, ela faz uma limpeza energética em você logo no primeiro momento da manhã. E agora o sistema glandular. Esse nós precisamos aprender a trabalhar bem. O André Luiz, na década de 40, falou muito sobre essa glândula, a pineal. Ora, é um conjunto de glândulas, esse sistema glandular é um sistema, portanto é um conjunto de glândulas que compõem esse organismo. São glândulas, são órgãos, todos eles formados por células, evidentemente, e que vão secretar substâncias. Algumas secretam para cair diretamente na circulação sanguínea, outras secretam para cair diretamente no órgão. Quando André Luiz, na década de 40, 44, começou a falar sobre a pineal, foi quando falou sobre a luz vermelha e quando ele falou sobre a melatonina, que é um hormônio do bem-estar. Quando você fecha os olhos para dormir, você passa a secretar melatonina. Tem gente que não dorme, às vezes, por falta de melatonina. Por isso que a gente pede para fechar os olhos quando nós vamos fazer a prece, iniciar o trabalho ou terminar o trabalho. Por quê? Porque nesse momento você secreta a melatonina e você entra numa situação de bem-estar, aquilo harmonizado, tranquilo, para se relacionar com Deus, com a espiritualidade maior. Fica muito mais fácil você entrar num transe, inclusive mediúnico, se você fecha os olhos para poder entrar em concentração, às vezes em meditação também. Então nós temos a pineal, o hipotálamo, que nós vamos ver melhor daqui um pouco, a hipófise. Quando você põe a língua no céu da boca, você está palpando o fundo da hipófise. Você tem aqui no pescoço a tireoide, em cima dela, aqui de lado dela, tem as paratireoides. Você vai ter o timo, você vai ter as suprarrenais, o pâncreas, e aqui estão os dois rins. E aqui no homem você tem os testículos, na mulher você tem os ovários. Tem a trompa de Falópio, o útero, e aqui o chakra predominante nesta região é o genésico. As glândulas exócrinas são aquelas que lançam a secreção no interior de algum órgão. Por exemplo, quando você começa a comer, saliva. Quando você joga alimento no estômago, os hormônios gástricos. Os intestinos também. Quando você começa a chorar, a glândula lança diretamente no olho as lágrimas. A mamária lança diretamente nos dutos o leite. E quando a gente sua, a gente lança na pele, através dessas glândulas sudoríparas, o suor. Nas endócrinas, eles lançam diretamente na circulação sanguínea. Ou seja, vai produzir hormônios, por exemplo, o timo, produzindo a timosina, alfa, a timopoetina, a timolina e fator tímico, etc., que vão produzir a maturação dos linfócitos. Isso aqui é muito importante para nós no magnetismo. Quando a gente precisa estimular o sistema imunitário, nós temos que nos lembrar das células T, produzidas no timo. Elas vão ser responsáveis, no timo que se faz essa maturação das células T, responsáveis pela imunidade. E essas células T nós lançamos na circulação e aumentamos a imunidade. Pacientes com cânceres, nós precisamos aumentar a imunidade. Nós vamos trabalhar o timo. Ou então, quando nós fazemos essa maturação, nós estimulamos o sistema imunitário. Aqui está o timo, ele tem uma cápsula, ele é dividido também, tem o córtex, tem a medula. Depois, o timo está muito pouco estudado. De uns 2 anos para cá, 3 anos no máximo, 10 anos, em medicina 10 anos é pouco tempo, é que começamos a estudar com mais profundidade o timo. O timo era muito pouco estudado. A partir do câncer daquele sertanejo, vocês se lembram? Foi uma comoção danada, aí começamos a prestar mais atenção no timo, porque ele teve um timoma. A tireoide.
A gente tem estudo da tireoide há muito tempo, porque no Hospital das Clínicas, principalmente, que era referência, Goiás, Minas e Bahia, nós tínhamos muito aqueles papos, vocês se lembram? Papos em cordão. Alguns pacientes chegavam com aquele papo tão grande que jogavam para as costas para descansar. E o problema era deficiência de iodo no sal. Com a colocação do iodo no sal, nós diminuímos muito essa ocorrência. Então, a tireoide vai estimular o metabolismo de todos os tecidos do organismo. Vejam só, uma glândula está implicada com a outra, está ligada à outra. As paratireoides regulam o cálcio no organismo. As paratireoides, o perigo quando a gente faz uma cirurgia de paratireoide é a gente cortar os nervos das cordas vocais. E o paciente sai tão satisfeito que não tem palavras para agradecer. Então, aqui as glândulas endócrinas também ainda, as suprarrenais. Olha, quem vai trabalhar paciente com hipertensão arterial precisa realmente saber a localização dessas glândulas para poder trabalhar. Ela também tem duas partes, tem a córtex, tem a medula, a mesma coisa, todas essas glândulas. Aí nós vamos trabalhar, vendo que a hipófise vai trabalhar também nesse eixo hipotálamo, tireoide e suprarrenais. É o trabalho do Sérgio, que ele fez um trabalho na mediunidade, mostrando a alteração hormonal, principalmente de prolactina, e ele vai apresentar esse trabalho, parece que dia 2, porque dia 3 é a nossa festa. Eu vi ele e lembrei. Então, as nossas glândulas endócrinas, ainda o pâncreas, que produz suco pancreático, a insulina. Essa insulina é importantíssima para nós, porque se a gente não tem insulina suficiente, nós caminhamos para uma hiperglicemia, para um diabetes. E evidentemente que nós sabemos os efeitos do diabetes. Por isso que a gente precisa, às vezes, no paciente diabético, a técnica do passe precisa ser aprimorada no sentido de estimular as ilhotas e Langerhans, que são as células do pâncreas, para que elas secretem insulina. É evidente que nós temos alguns hipoglicemiantes por via oral, de vários mecanismos. Nós temos plantas que são tipo insulínicas, né? que também fazem esse efeito, mas nós estamos desenvolvendo técnicas há mais de 10 anos para trabalharmos o diabetes. Vocês vejam, no paciente que não tem insulina, naquele paciente que não tem insulina ou que tem insulina baixa, ele fica diabético. Aqui no sistema nervoso, eles vão coordenar todas as atividades do organismo, por isso que a energia caminha também pelo sistema nervoso. Então, conduzindo sensações, ideias para o espírito, nós somos espíritos, portanto, ligados ao corpo pelo perispírito. Essa energia, ela vai através do perispírito para o corpo e ela volta através do perispírito para o espírito. Então, mas quem comanda e é a sede da saúde e da doença é o espírito e não o corpo. Nós temos o sistema nervoso central, medula e encéfalo. Encéfalo é toda essa caixa craniana. Aqui dentro nós temos o cérebro. Toda essa caixa é chamada de encéfalo. E nós vamos ver que isso daqui é só uma noção, depois vocês vão ter que aprimorar isso. E nós vamos ter dentro dessa caixa craniana, nós vamos ter toda a parte do cérebro, com a seu córtex e a sua medula. Nós vamos ter o órgão do equilíbrio, que é o cerebelo, que os pacientes que têm derrame cerebral no cerebelo, eles perdem o equilíbrio. Nós temos o tálamo, o hipotálamo, isso aqui é uma estrutura do cingulado. Olha aqui. O que o cérebro é responsável? Aqui o frontal, aqui tem uma cintura, aqui nós temos várias regiões, desde o Broca, que começou a determinar regiões de cada coisa nossa, a região da fala, região da memória, do pensamento, da inteligência, região motora, voluntária, do aprendizado, do juízo crítico, do humor, né? Porque esse aqui, olha o bonequinho, tem hora que ele está feliz, como nós, tem hora que ele põe o óculos fingindo que não vê,
Tem hora que ele está dando uma raiva danada, olha só, a hora que a sogra chega em casa, ó. E todas essas sensações aqui, o cérebro é responsável pela visão, audição, olfato, paladar e tato. São os nossos 5 sentidos. Se a gente tiver lesão cerebral, a gente pode perder uma dessas alternativas. Veja só, nós temos 2 hemisférios, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Normalmente, naqueles que trabalham com a mão direita, o hemisfério dominante é o esquerdo, naqueles que trabalham com a mão esquerda, o hemisfério dominante é o direito. Se a gente lesar esse cérebro e perder a metade dele, a outra metade vai se adaptar. Tem um artista desse daí que caiu de parapente, né? Paralama de sucesso. O Viana, ele caiu nesse trem, perdeu metade do cérebro, a outra metade se adaptou, e ele hoje está cantando e tocando, não é como se tudo tivesse normal. Sabe que isso é tudo enrolado. Por que é enrolado? Porque aumenta a superfície. Se você pegasse isso aqui, esse cordão, e puxasse esse cordão, ele seria muito grande. Mas não caberia na casa espichado, na casa que é o cérebro, a calota. Se a gente enrolar isso, dobrar, essa superfície fica maior. Ainda, a gente precisa saber, todo passista precisa saber. Nós temos o lobo frontal, que é o lobo da testa. Quem leu No Mundo Maior vai perceber o que o Calderaro fala sobre o desenvolvimento do lobo frontal. No início de nossas andanças na face da Terra, 200 mil anos, 250 mil anos, nós tínhamos o cérebro chanfrado, como se nós tivéssemos essa complicação do mosquito, do Aedes aegypti, não é? fazendo essa doencinha que está dando muito de Pernambuco. Como é que chama? Da microcefalia. Com o desenvolver da nossa razão, do nosso livre-arbítrio, do nosso pensamento, das nossas atitudes, nós começamos a jogar esse lobo frontal para frente. Então, a nossa calota craniana hoje tem um lobo frontal maior. Foi feito um trabalho, principalmente na Alemanha, querendo saber daqueles super gênios, o tamanho do cérebro e relacionar isso com o tamanho e o peso da massa encefálica. Isso caiu por terra, não teve relação nenhuma. Mas o lobo frontal está sendo desenvolvido. Opa, para trás. Como é que anda depressa assim? Então, o lobo frontal, o lobo parietal, que está logo aqui perto do meio da cabeça, o lobo temporal, que está em cima da orelha, o lobo occipital, que é esse da nuca, e abaixo da nuca está o nosso cerebelo. Então, nós precisamos... Chega um paciente que sofreu um derrame, ele está com dificuldades de equilibrar o seu corpo. Nessa dificuldade de equilibrar o corpo, nós sabemos que o cerebelo está comprometido. Eu tenho uma parenta, eu não sei se cunhado é parente, eu acho que é acidente. E a gente estava comendo churrasco, exagerou na quantidade de líquido não bom, e fez um derrame cerebral com dificuldade de equilíbrio. Para andar, o negócio parece cobra andando, não é? Então, quando você for dar passe numa paciente dessa, você vai se lembrar que, olha, esse cerebelo está pertinho aqui do tronco cerebral, começo da medula, sistema nervoso central. Aqui nós vamos ver o hipotálamo, que está aqui antes, ou de baixo, né? O tálamo e o tronco cerebral. Nós só tiramos órgãos de pacientes para fazer transplantes, 70% de motoqueiro, quando nós temos morte, lesão desse tronco cerebral. É preciso demonstrar isso com equipe especializada e principalmente com arteriografia. Demonstrada a morte do tronco cerebral, mas não a morte do paciente, a gente pode tirar os órgãos para poder dar para outros. Aí a gente tira tudo, né? Tira olhos, tira coração, tira pulmão, tira fígado, tira rim, tira o que der. O cara fica bem limpinho. Então, o tálamo, ele é uma estação retransmissora.
todos os impulsos do organismo inteiro passam lá pelo tálamo, a não ser aqueles reflexos. Por exemplo, nós vamos ver. Então, todas essas sensações vão lá para o tálamo, ele seleciona o que ele quer para ter atenção, aquilo que ele acha que não tem valor nenhum, ele simplesmente joga fora, e aquele que ele acha que tem valor, ele manda para o córtex cerebral para tomar as devidas atitudes. Providências, se é sensitivo, ele vai dizer, se é motor, vai tomar providência. Então, todo o organismo, desde os pés até na cabeça, tudo vai lá para o tálamo selecionar. Ele é o cara, é o guarda do trânsito. No hipotálamo, é um centro integrador de todas as vísceras, dos órgãos e vísceras. E ele é responsável pelo bem-estar corporal. Esse hipotálamo é que vai fazer você, estou bom, estou equilibrado, estou com o estômago bom, que beleza. Então, controla a temperatura, controla o apetite, controla o balanço da água para dizer para você se você está com sede, se você tem água demais no corpo. Tudo isso, esse comportamento emocional e sexual, inclusive, quem controla é o hipotálamo. Então, quando chegar um paciente dizendo que está com dificuldades para relações sexuais, a gente vai trabalhar o hipotálamo. É difícil alguém chegar e fazer esse tipo de confissão, a não ser por urologista, não é? Mas, às vezes, acontece relatar para a gente. Aí você tem que ver também se esse paciente não está tomando remédio para baixar a pressão, outras medicações que podem interferir, e evidentemente, a idade também. Na medula espinhal, isso aqui, todo mundo já comeu um pedaço de coluna, a gente sabe que no meio tem o tutano, né, que é a medula, e os processos ósseos, onde vão passar os nervos, os vasos, etc., para poder caminhar para todo o organismo. Então, essa medula está alojada no interior do canal, da coluna vertebral, exercendo funções de condutor, e evidentemente também de centros nervosos. Toda esta divisão de cervical, de torácica, de lombar e de sacra, tudo isso aqui por ela está passando toda a corrente nervosa, corrente sanguínea, e distribuído por todas as partes do organismo. Então é aqui que nós vamos ter esses nervinhos caminhando. Então, essa medula espinhal, ela também é uma estação retransmissora. Se você pega qualquer sensação, ela pega essa sensação, se necessário for, ela manda lá para o encéfalo, para a calota cerebral. Essas informações são colhidas, chegadas de todo o corpo, e aí lá no tálamo ele vai dizer, isso aqui é importante, isso aqui não é importante. Se não é importante, descarta. Se é importante, manda de volta. Volta pela medula para o destino. Alguns reflexos não precisam ir lá no cérebro. Por exemplo, você pisa numa brasa. Isso não precisa ir lá no cérebro. A medula já faz um ato reflexo automático. Você pisou, essa informação não precisa chegar no cérebro. Você vai ver muitas vezes a sensação de queimação depois que você tirou o pé. Então, o ato reflexo é de você tirar o pé. Aí a gente pergunta, mas aquele pessoal que passa nas festas de São João, caminha sobre as brasas, eles não têm essa sensação? Eles aprendem, de uma certa maneira, a não ter essa sensação. A minha mãe era fazedora de festa de São João. A minha fé nunca foi tanta, né, para tirar o sapato e caminhar em cima daquilo. Mas tem gente que faz. Olha aqui, só para a gente ver, desde o cérebro, tanto de nervo que a gente tem, até no dedão do pé. Ou seja, quando você impõe ou dispersa o coronário, quando você joga energia através de qualquer um dos chakras, você está caminhando, especialmente a energia espiritual melhor, vem pelo coronário. E isso caminha por todos os chakras que estão aqui no perispírito, no duplo etéreo. Isso vem para os centros nervosos, vem para a corrente sanguínea, vem para o sistema nervoso e caminha por todo o organismo. Evidentemente que às vezes a gente localiza essa energia para o tratamento ser mais eficaz. Então, diversas atividades do sistema nervoso são conscientes.
a nível de consciência, você controla essa atividade. Por exemplo, pensar, movimentar, mudar a expressão facial, raiva, de amor, fazer ginástica. Eu só vou ficar de cabeça para baixo quando eu quiser. Então isso é voluntário. Mas eu posso ter as involuntárias também, por exemplo, batimento cardíaco, respiração, digestão, processo de excreção urinária. Nós não tomamos conhecimento disso. Quantos batimentos do seu coração você contou no último minuto? Você não contou. Isso já ficou automático. Quantas respirações você fez? Você não contou. Quanto de alimentação passou pelo seu estômago para ser digerido nesse momento? Você sabe. Você sabe o que você comeu, mas você não sabe o que já se deixou o estômago para se transformar em bolo fecal. Quanto líquido eu bebi? Eu sei, mas eu não sei quanto já chegou no rim nem quanto foi filtrado. Eu não sei nesse momento quantos litros o meu rim já filtrou. Eu posso fazer um cálculo disso, sabendo a quantidade de 2.000 litros em 24 horas, eu posso pegar um tempo, dividir isso e saber mais ou menos o que passou. Evidentemente, tudo isso inconscientemente. Então, a gente tem que entender, os nervos são fibras, são feixes. Você vai juntando um punhado. O neurônio é a célula máter, ou unicelular, né? Aquela menor estrutura do sistema nervoso. Ele tem seus prolongamentos, seus dendritos, tem o seu corpo, nós vamos ver isso melhor. Vamos juntando isso, formando um nervo, vamos juntando isso, formando um nervo maior. Está aqui, ó. Às vezes você lesa um feixe, às vezes numa cirurgia, aí você tem uma sensação de anestesia num determinado local. Então, esses gânglios nervosos são aglomeramentos de nervos. Às vezes, você pega um carocinho e fala, isso aqui é um gânglio nervoso. Ora, olha aqui. Aqui está o corpo do neurônio, aqui estão os seus dendritos, ou seja, seus prolongamentos. Aqui tem o axônio, que é o prolongamento do neurônio. Aqui você tem revestindo isso como se fosse a capa de um fio elétrico, aquela borrachinha, é a bainha de mielina. Aqui você pode ter os nódulos entre um pedaço da capa e outro, que é chamado de nódo de Ranvier. E esse aqui se comunica com outro neurônio, e assim o circuito elétrico, que começa numa parte e caminha para outra parte até chegar na parte desejada. Você pode ter tanto aquelas sensações dolorosas, sensitivas, esse impulso das células vão para o sistema nervoso central, que interpreta isso e toma providência. E o motor, que vai também para o sistema, para os músculos, falando, tira o pé daí, faz aí, movimenta, fica de cabeça para baixo. Essas são as atitudes motoras. Então, regiões sensitivas, regiões motoras, regiões mistas, pode ter as duas ao mesmo tempo. Às vezes você tem a dor e tem o movimento porque você sentiu que a coisa ficou feia. Alguma pergunta disso daí? Estamos indo bem? Evidente que a gente tem que entender que isso que nós estamos dando aqui é um resumo do resumo do resumo. Tem uma apostila, aqui na livraria tem, ela é de um irmão nosso anestesista, anestesiologista, lá de Paulo de Tarso, de Aracaju. Como é que é o nome dele? Estou enrolando para lembrar o nome dele, não lembrei. E essa apostila é voltada para as pessoas que vão trabalhar com mediunidade. Então, depois, se vocês quiserem, essa apostila está aí. Eu esqueci o nome, agora mesmo eu lembro. Ela custa pouca coisa, acho que R$50, não sei. Não, o Adilson é o chefe do serviço. O anestesista tem outro nome. Guardem esse nome, Vórtice. Vórtice é um jornal de magnetismo, é um jornal virtual. O responsável por ele é o Adilson Mota, lá de Aracaju. E ele trazia esses artigos do Barata, é o Barata, que esses artigos eram individuais, um artigo por mês, sobre... Acorda. Acordou? Não desdobra, não. Então,
Então, eu sugeri para ele, modestamente, por que ele não fazer uma apostila? E ele topou, fez a apostila e começou a vender aqui no nosso encontro, no 8º encontro aqui, que nós fizemos, o 8º encontro mundial de magnetizadores espíritas, aqui na Irradiação, e a apostila é muito boa. Depois, se vocês quiserem adquirir, é preciso entender um pouco de anatomia, um pouco de fisiologia, um pouco de patologia, porque senão fica muito difícil a conversa. Por exemplo, vocês vão pegar pacientes com fibromialgia, é aquele paciente que tem dor o dia inteiro. A dor só muda de lado, mas é dor sem parar. Às vezes ela muda de lugar. Esse paciente, pela dupla vista, foi visto pelo João Francisco, lá no Leão, Parnamirim, lá em Natal, que os nervos, saindo do cérebro ali, os nervos estavam como se houvesse uma maritaca, aquela mulata, que come a capinha do fio. Você já viu isso? Casa que não tem proteção, elas entram no forro e comem a capinha do fio. Quando um fio encontra com o outro, o que acontece? Curto-circuito. Pega curto-circuito, a casa fica no escuro. Isso é tão danado que nós temos uma casinha lá na pousada. Eu cheguei lá, eu troquei esses fios, botei o fio Centenac. O fio Centenac tem uma capa bem mais dura, né, e muito mais espessa. Passados uns 6 meses, nós chegamos lá, elas tinham comido a capa do Centenac. Aquele aparelhinho que fica na antena parabólica, lá em cima, elas comem a fiação. Então, de vez em quando, eu fico sócio dessas mulatas. Agora eu botei, junto com o fio Centenac, uma mangueira daquelas pretas. E aí eu estou apostando com elas quanto tempo elas vão demorar para mexer com isso. Então, no organismo, o João Francisco viu isso. Como aquela capinha de mielina, aquela capinha do fio, essa capinha aqui, ó, tinha sido comida. Então, entre um espaço e outro, comia esse daqui, comia esse, etc. Fazia um descapeamento. No atendimento da técnica para a fibromialgia, nós vamos acompanhar desde o cérebro, desde o córtex cerebral, da medula, vamos chegar nas todas as glândulas, vamos chegar nos nervos, e nós vamos jogar em cima da mielina a recuperação dessa camada, desse revestimento, para que o paciente passe a não ter essas dores. O resultado é muito bom, é evidente. Mas sempre tem uma coisa em tratamento que a gente precisa ter em mente. Aquilo que o JC falava. Vá. Quê? Hein? Vá torcer para o Vila Nova? Vá o quê? Vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Ele ameaçou, não é? Ele ameaçou no sentido assim: você é o responsável. Você quer sarar? Muda. Não quer? Tá bom, problema seu. Então, evidentemente que a melhora é rápida. Então, por que a gente precisa saber como é que funciona a patologia? Para a gente poder fazer o tratamento. A gente sabe que o câncer é uma desorganização de divisão das células que ficam desorganizadas. Se você vai tratar um paciente com câncer, esse câncer está localizado, nós podemos fazer um encapsulamento desse câncer através do passe, do pensamento. Você joga a sua energia em volta daquele órgão, daquele tumor, encapsulando aquelas células cancerosas para que elas não progridam e não façam a metástase. Ora, se a gente pode fazer isso, a gente tem que saber onde é que está esse câncer. Ah, esse câncer está no intestino. Qual lugar do intestino? Ah, está no intestino grosso. E onde é que é o intestino grosso? O espírito já desistiu, foi embora. Então é preciso a gente saber para poder fazer. A regra é essa: estudar para saber, saber para conhecer, conhecer para fazer. Por isso que essa parte teórica é importante, porque muita gente fala assim: para que parte teórica? Dia inteiro de parte teórica. Como é que nós passamos pelo primário? Eu não sei como é que é esse trem mais agora, acho que é primeiro ciclo, segundo ciclo.
No meu tempo era primário, admissão, ginásio, científico, vestibular, não é? Então, como é que a gente passou? Estudando, conhecendo, fazendo. Nenhum de nós passou por milagre, a não ser colando. Mas colando não tem mérito, né? Na encarnação nós não vamos passar. Certinho? Para nós conversarmos sobre fluidos. Porque o que nós trabalhamos é com fluido cósmico universal. Com as suas derivações. Tudo vem do fluido cósmico universal. Até a unhinha do dedo mindinho veio do fluido cósmico universal. A gente fala fluido condensado. Não é uma figura real, mas é uma figura para mostrar que nós temos uma condensação. E essa mesa, por exemplo, para nós, ela é sólida. Para a espiritualidade não é, porque ela é cheia de poros. Essa parede, para nós, ela é sólida, para espírito não, porque ela tem espaços que eles passam aí tranquilamente, que estão em outra dimensão. Então nós vamos trabalhar com esses fluidos. Esses fluidos é para quê? Para recompor ou para dispersar locais, regiões, chakras, órgãos, sistemas que estejam desarmonizados ou desenergizados. O Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, também repetiu no Livro dos Espíritos, diz que o local doente, principalmente no Livro dos Médiuns, está sem energia, ou com pouca energia, ou com energia mal distribuída. Na Revista Espírita, de 67, tem um artigo sobre curas instantâneas. Quem tiver Revista Espírita pode dar uma estudada nisso depois. O que o Allan Kardec disse lá? Você tem doenças orgânicas do órgão, você tem doenças por fluidos densos, e você tem doenças mistas, fluidos densos e orgânicas. Nas doenças orgânicas, a medicina está atuando muito bem. Nas doenças por fluido denso, a medicina não atua nada. Porque são aqueles processos em que vai para o médico não sabe o que é, às vezes não fala que é vírus, né? Normalmente quando a gente não sabe o que é, a gente fala que é vírus. Chega lá, não tem processo que faça a comprovação diagnóstica, nem de laboratório, nem radiológica, nem método gráfico, a gente fica perdido. Vem para o centro espírita, ou vai para as igrejas, para os templos, e com a oração daquele que tem um bom fluido, uma boa moralidade, não se pode afastar do magnetismo a moralidade, ele consegue inocular nesse paciente, ou nesse assistido, esse fluido equilibrado, harmonizado, que restabelece o fator energético daquele órgão, reequilibra aquele órgão, cessa o problema da doença. Ora, o Allan Kardec falou isso na Revista Espírita ainda na década de 1800. Hoje nós temos muitas dessas doenças. Nós temos, principalmente no grupo de crianças, nas terças-feiras, onde o pessoal está fazendo vários tratamentos, mas especialmente o Reiki, nós temos crianças que não dormem, crianças que ficam abrindo a boca sem parar, crianças que não comem, crianças que ficam chorando. Antigamente, nós levávamos para os benzedores e para as benzedeiras. Eles fazem as técnicas deles e essa criança voltava à normalidade. Principalmente as crianças muito bonitinhas, como eram os meus meninos, como são os meus meninos, não é? Essas crianças pegavam tal do quebranto, do vento virado, do mal olhado, da espinhela caída, do cobreiro, ia no benzedor, na benzedeira, sarava. Mas qual é o exemplo maior para nós que consultou uma benzedeira? Allan Kardec. Allan Kardec teve uma cegueira, uma deficiência visual, desculpem, não ficou cego, teve uma deficiência visual. Ele foi ao oftalmologista. Vocês imaginem oftalmologista naquele tempo, não é? Como é que era aquilo? Vocês estão achando que com o SUS hoje está ruim, não está? Então põe naquele tempo. O que o oftalmologista disse para ele? Falou para ele que ele ia ficar cego com o tempo. Fechou o diagnóstico e o prognóstico. Ele foi numa benzedeira que, por dupla vista, percebeu
que era uma doença por fluidos densos. E disse para ele: olha, você não tem doença crônica, essa doença é uma doença passageira, com 60 dias você está bom. 60 dias, fazendo as benzições, ele foi curado. A benzedeira ou o benzedor nada mais são do que magnetizadores. Trabalhando com o quê? Com fluidos, com as energias. Esses fluidos são tudo que interessa para nós no sistema quanto à matéria. Porque a matéria, o nosso organismo, nada mais é do que um fluido condensado. Essa palavra não é boa, mas não tem substituto. Se vocês pegarem os mensageiros, Aniceto conversando com o André Luiz, numa reunião em que eles fizeram, numa casa que funcionava como pronto-socorro no estado de Rio de Janeiro, a senhora dona, que era a coordenadora do serviço, percebia os espíritos mais materializados, mas não conseguia, como nós não conseguimos, ver esses espíritos menos materializados, como era o Aniceto. O que o Aniceto fez? Condensou, essa palavra é horrível, mas não tem outro jeito. Ele aproximou os átomos do seu perispírito no sentido dessa matéria ser visível. E a matéria se tornou visível para aqueles que tinham a capacidade de ver. Nada como a secretária. Deus te pague. Ainda bem que a minha mulher não está aqui. Obrigado, Priscila. Então, o Aniceto se tornou visível, não só para aquela senhora, mas também para os espíritos que estavam ali na reunião. Na obra de André Luiz, a gente tem muito disso. Quem assistiu o Nosso Lar, percebeu que a mãe do André Luiz estava junto dele o tempo todo. Só não ficava lá no umbral fazendo spa. Lá no umbral ficou o André Luiz sozinho. Ele sai, por interferência dela, junto à espiritualidade, vai para o Nosso Lar, e ele, naquela saudade danada, começa a chamar por ela. E ela, então, se transforma, entre aspas, se torna visível para ele e conversa com ele. Estão lembrados disso? Então, muitas vezes, nós não vemos também, porque a gente não entra na faixa vibratória de concentração necessária. Muitas vezes, nós temos um punhado de irmãos, principalmente quem está fazendo curso de mediunidade, a primeira coisa que quer fazer, fenômeno, quer ver, quer ouvir, quer palpar, quer ver espírito materializado, quer incorporar, entre aspas, quer fazer uma psicofonia. Só quer fazer psicofonia quem nunca fez. Quem trabalha com psicofonia sabe que a coisa às vezes fica feia. André Luiz, no livro Desobsessão, ele fala que alguns espíritos que precisam ser socorridos, que são trazidos de regiões umbralinas para serem socorridos numa reunião mediúnica, se contactam com o médium psicofônico há uma semana antes da reunião. Naqueles 7 dias, aquele espírito vai ficar em contato com ele para poder criar uma sintonia, para poder expressar, através das suas ideias, aquilo que ele precisa transmitir. O médium vai se sentir mal, no dia da reunião ele está se sentindo mal, terminado o exercício da psicofonia, ele está se sentindo muito bem. Então isso pode acontecer 1 dia, 2 dias, 3 dias, por aqueles médios psicofônicos. Evidentemente que a gente não tem que correr disso, né? Eu não vou fazer isso. Às vezes foi seu pedido reencarnatório exercer isso. Então esses fluidos, esses fluidos mais grosseiros, somos nós, mas esse fluido pode ser transparente, pode exercer várias atividades. A matéria tornada invisível, imponderável, se encontra sob as formas cada vez mais sutis, que denominamos de fluidos. Fluidos. A gente vai definir isso. Mas eu não vejo fluido. Tá bom, você está vendo o oxigênio que você está respirando? Você está vendo o ar que você está respirando? Você está medindo o ar que você está respirando? Tem muita gente que fala para mim, outro dia na faculdade, um colega pediu para mim, você podia provar para mim que Deus existe. Eu falei, rapaz, eu não tenho tempo. Agora, o dia que você tiver tempo para provar para mim que ele não existe, nós vamos conversar. Enquanto isso, faz um favor para mim, você disse que nunca viu Deus, veja o oxigênio que você está respirando.
sair de perto dele, né? Espírito obsessor vem e cutuca. Ou seja, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos num universo onde o ar é aquilo que nós fazemos desse ar. A atmosfera da Terra é aquilo que nós fazemos da atmosfera da Terra. Ela é fluídica. Tudo isso foi originado do fluido cósmico universal. As nossas vibrações, as nossas sensações energéticas, as nossas emoções, as nossas raivas se somam, fazendo aqui uma média dessa atmosfera do globo terrestre. Quem nos olha lá de cima, lá do espaço, vai perceber que nós temos uma atmosfera. Os caras falam que é tudo azulado. Deus abençoe, né? A tendência é o quê? Melhorar, porque nós estamos melhorando essa vibração da face da Terra. Tem uma mensagem aí, um vídeo dado como autoria do Divaldo, que é falso. Ele está circulando hoje, inclusive está no grupo aqui da comunidade, mandado por um trabalhador inadvertidamente, esse vídeo falando sobre a preocupação da espiritualidade com aquilo que nós estamos fazendo do nosso mundo. Aí tem um vídeo desmentindo que aquilo não é do Divaldo. Então, o espírito bom que vai transmitir através do médium não transmite coisas alarmantes, sensacionalistas, etc. Então, o fluido, esse fluido, não fluido, é um termo genérico para podermos caracterizar substâncias líquidas ou substâncias gasosas. O que é que o Espírito da Verdade falou para Kardec? Como vocês têm uma língua pobre, ele está falando no francês, hein? No português ele ia falar paupérrima, né? Como vocês têm uma língua pobre, fica difícil para a gente achar um termo para significar aquilo que nós queremos falar. Então, o fluido, o que é o fluido? É tudo. Desde o fluido invisível, que é esse oxigênio que nós estamos respirando aí, esse gás, até, evidentemente, os materializados. Para materializar um espírito, o que eles fazem? Pegam um fluido chamado ectoplasma, associa esse ectoplasma A, B e C, fazendo com que o perispírito se torne visível. Os espíritos fazem isso pelo pensamento, enquanto os nossos trabalhos a gente usa muito as mãos. O que nós fazemos com as mãos, eles fazem com o pensamento. Então vejam só, os seres espirituais vivem numa atmosfera fluídica, ou seja, inteiramente de fluidos. Aí vocês vão argumentar, bom, mas alguns espíritos desencarnam, vão com as sensações do corpo, com as necessidades do corpo, quanto mais materializado for esse espírito. Quanto menos materializado for esse espírito, menores serão as exigências materiais que esse espírito vai levar para a pátria espiritual. O André Luiz, quando chegou lá, roubou até sopa do vizinho, estão lembrados? Chegou no nosso lar, deitado na maca, o vizinho descuidou e passou a mão na sopa do vizinho. Igualzinho nós, né? Ou seja, nós levamos ainda necessidades. Gente, se puder desligar o celular, eu acho bom, tá? É ruim ficar... Ah, não, você está tirando retrato, né, bem? Eu não vendo mensagem, senão fica chato. Então, o André Luiz, ele quis, inclusive, dar um passe numa moça que tinha voltado, tinha vindo do umbral recentemente, estava passando mal, e que tinha até a mãe dela num visor, falando ao fundo, fazendo uma prece em favor dela, que ela não estava recepcionando, porque ela estava em condições muito ruins. O André Luiz foi dar um passe nessa moça, estão lembrados? Quase desencarnou a moça de novo. Ou seja, provocou até vômito no espírito que já estava ruim. E qual foi o serviço dele depois? Aquele orgulho de ser médico, estar desencarnado ali como médico, limpar o chão, limpar os vômitos. Então, esses espíritos vivem numa atmosfera fluídica. No livro dos médios tem um capítulo sobre o laboratório do mundo espiritual. Eles fabricam as suas vestimentas ali, fabricam aqueles que precisam, tudo pelo pensamento. Se a gente for encontrar na pátria espiritual, daqui a alguns 100 anos eu espero, a gente vai encontrar como nós nos conhecemos. Mas se a gente já se conheceu de encarnações passadas,
A gente pode assumir aquela feição da encarnação passada ou dessa agora, a escolha é nossa. Qual traje que eu vou usar? Aquilo mais fácil você identificar-me como seu amigo ou como seu obsessor. Depende de como é que você vai me identificar. Eu espero que lá vocês me identifiquem como amigo, pelo amor de Deus. Então eu vou fazer aqui, lá na parte espiritual, o uso do fluido para fazer aquilo que eu preciso. Os fluidos da atmosfera fluídica são chamados de fluidos espirituais. A atmosfera fluídica, evidentemente, que ela é desigual em todos os mundos, ela não é igual nos mundos. Por isso que a NASA, apesar de esconder tudo de nós, ela tem informações sobre atmosferas fluídicas de vários mundos. O que fala para nós é que não encontrou nenhuma forma de vida lá, não sei se isso é realidade ou não, mas um dia nós vamos descobrir. E evidentemente que nós, como espíritos que ainda necessitamos da reencarnação, é evidente que com o nosso progresso espiritual, esse nosso perispírito também vai ser mais rarefeito. Quando a gente aprender a amar e a gente não precisar mais de sofrer, é evidente que o nosso perispírito já vai ser bem sutilizado, porque aí não vai precisar sentir dor para poder pensar, para que essa dor chegou? Qual a mensagem que essa dor me traz? Que não é porque dá a sensação de que eu não sou o responsável, que Deus é que é culpado, que Ele é que está me castigando. Para que eu me responsabilizo? A dor que está chegando é uma mensagem da minha desarmonia, do meu desequilíbrio, e eu preciso me equilibrar. Então, essa é da atmosfera fluídica que os espíritos extraem todo o material que eles precisam, inclusive para fabricar objetos ou para transportar objetos. Nós temos alguns casos de casas mal assombradas, vocês já viram falar isso. É evidente que nós temos muitas casas que são mal assombradas pelos encarnados que querem comprar a casa, por um preço mais baixo. Mas nós temos lugares em que os espíritos se afinizam, e ali eles começam a aparecer, começam a provocar barulhos, começam a provocar pancadas, começam a fazer estrondos, para poder sensibilizar ou impressionar as pessoas que ali passam. Quando nós começamos com as nossas crianças, que ao invés de falar de coisas boas, nós falamos assim, eu vou contar para você o caso da mula sem cabeça, eu vou contar para você o caso do lobisomem. Essa coisa para contar para a criança, eu me lembro que eu não ficava sozinho no escuro da minha avó de jeito nenhum, lá em Morrinhos. Ela só sabia falar desse diabo, desse lobisomem que aparecia na sexta-feira. A gente só ia para lá na sexta-feira, aí tinha um lobisomem, e como ela era muito feia, eu pensava, meu Deus, será ela? O meu avô teve um caso muito especial, lá em Buriti Alegre, naquele tempo, tinha um coronel, ele tinha 13 filhas, das 13, só uma que era bonita. E naquele tempo não se namorava, naquele tempo você via a moça, agradava, a moça olhava para você, você pedia seu pai ia lá pedir o casamento, você só encontrava com ela depois do casamento, a não ser que encontrasse escondido, que era um perigo danado, porque o homem era coronel. Fez esse pega com meu avô, e se não casasse, morria. Então ele mostrou a bonita, no dia do casamento apareceu a minha avó, teve que casar. Só largou da minha avó o dia que o danado do coronel morreu. Aí ele conseguiu escapar. Então, para nós comunicarmos com os nossos corpos, nós usamos fluidos. Ora, esses fluidos caminham através do espírito. Como é que nós vamos atuar num grupo de tratamento, usando os fluidos? Conhecendo a anatomia, conhecendo fisiologia e sabendo o mecanismo desses fluidos. Nós vamos, depois das 16 horas, nós vamos treinar, eu vou demonstrar as técnicas. Nós vamos treinar amanhã. O que é que a gente tem que entender? Na maioria das casas espíritas que vocês vão ver, trabalhar ou assistir, vocês vão ver passes por imposição. A imposição significava, ao tempo de Jesus, o passar a mão. Não era simplesmente botar a mão em cima. A técnica chama passe.
Se é passe, não é para ficar. Para ficar é fique. Então, eu já sugeri para a Federação Espírita Brasileira mudar o nome, fique. Porque põe a mãozona lá e está pensando, se o Wieland tivesse perdido umas duas. Para com isso. É preciso você não ficar. Bom, mas se no centro só tem o fique, que chamam de passe, quem vai fazer o resto? Porque o que a imposição faz? Ela acumula fluidos, ela vai armazenar, ela vai somar, ela vai congestionar. Você fechou o sinal, aqueles carros que não passaram vão formando um cortejo ali, um cortejo. Ou seja, nos centros que só fazem imposição, vocês vão encontrar pacientes recebendo passes pela frente, pacientes recebendo passe pelas costas. Se vocês forem no Tocantins, vocês vão perceber que lá os médiuns ficam parados de trás da cadeira, aquele que vem receber o passe se senta, recebe o passe pelas costas e vai embora. E eu perguntei para a Leila, que é a presidente lá da Federação do Tocantins, por que isso? É a comodidade para o médium. Aí não precisa ficar andando. Até nisso o médium tem preguiça, porque se ele ficar pela frente, aquele que recebeu o passe sai, ele tem que se afastar, vem outro, se senta, ele se aproxima. Até nisso o médium já está com preguiça. Ele está lidando com o quê? Com fluidos. O que nós estamos inoculando com esta imposição? A imposição, nós vamos dizer, de mãos paradas, movimento zero. Mas também a imposição pode ser feita com o passe, sendo a mão passada como se fosse um longitudinal, um dispersivo, mas fazendo lentamente. Você fez lento, você impôs de novo. Você pode fazer essa imposição com o circular completo ou com o circular incompleto ou semicircular. Esse tem muito em Brasília. Então, o que nós estamos fazendo é trabalhando com esses fluidos. Como é que começou isso? A gente não tem certeza como é que começou isso, nem quando. Mas a gente ouve relatos desde os tempos dos faraós. Nós temos gravuras mostrando os sensitivos, ou as profetisas, ou os profetas, fazendo passe no faraó. No faraó era dispersivo. Então a gravura mostra a mão movimentando, o faraó sentado, a mão movimentando até embaixo, ou até os joelhos. Então no faraó podia, tinha que ser dispersivo. Evidentemente que quando nós vamos raciocinar para a época de Jesus, nós vamos perceber muitas vezes a magnetização pelo olhar, mas não só pelo olhar. Vocês se lembram daquela passagem em que Pedro e João chegam na calçada do templo, tem um coxo, um aleijado, um manquinho, sendo conduzido numa maca, e a dúvida é essa, se ele estava na calçada ou se ele estava na escada, os relatos diferem. E aí ele olha para Jesus e para João e pede dinheiro, moeda de prata ou de ouro. E o Pedro diz para ele, olha, nós não temos nem de prata e nem de ouro, mas o que nós temos, em nome de Jesus, nós te damos. Olha nos nossos olhos. No que ele olhou nos olhos deles, a magnetização veio pelo olhar e eles completaram. Levanta-te e anda, em nome de Jesus, em nome do Nazareno. E ele saiu saltitante. Ou seja, esse fluido, ele pode ser inoculado pelos olhos, mas especialmente também pelas mãos. Mas com os olhos nós fazemos o dia inteirinho. O dia inteirinho. Quando você conheceu a sua amada ou o seu amado, qual foi a primeira coisa que você fez? Olhar nos olhos, não é assim? É tanto que quando a gente vai brigar, a gente não olha nos olhos. Como é que você olha nos olhos e briga? A gente vira a cabeça para poder xingar, não é assim? Para falar desaforo, né, normalmente a gente faz e vira a cabeça para trás.
Esse costume já existia na época de Jesus. Jesus disse, não chamais ninguém de raca. O que era o raca? Era o pior insulto entre os judeus. Você olhava para o sujeito, raca, e cuspia no chão. É chamar para briga. Ou seja, Jesus impôs as mãos? Impôs. Jesus curou através do toque? Sim. Aquela mulher hemorroidária tocou na túnica de Jesus, naquela orla azulada, porque ela tinha fé que iria receber a cura se tocasse ali. Ela não falou com nenhum apóstolo, ela não escreveu, não deu nome. Ela simplesmente foi, numa atitude ativa, apesar de mulher naquele tempo não poder nada, e estar sangrando e em sangramento. Ela era impura, e se ela tocasse em alguém, ela tornava aquele alguém impuro, e ela podia ser apedrejada. Com todo esse risco, ela foi lá, tocou na túnica de Jesus e se curou. Mas Jesus perguntou para os apóstolos, especialmente para Pedro, quem me tocou? E o Pedro, educadamente, falou para ele, com esse monte de gente aqui, você quer que a gente saiba o quê? Aí ele falou, não, eu senti alguém me tocando. Eu falei, por quê? Porque eu senti sair de mim virtudes. Essa tradução, vocês pegam o Novo Testamento do Haroldo, senti sair de mim energias. Tudo bem, virtudes, energia boa, virtude, não tem problema nenhum. Jesus deu o exemplo do tratamento daquela filha do centurião, do amigo do centurião, da filha de Levi, com tratamentos à distância. Isso tudo é fluido. Ora, um exemplo mais corriqueiro que nós temos de fluidos, e às vezes até inconscientemente, são das mães com filhos pequenos. O menino vai lá, machuca, dificilmente ele vem para o pai. Até hoje eu não entendi isso. Até hoje eu não entendi também, porque nas obras espíritas só aparece a avó. Parece pouco avô, eu já ando meio brigado com isso. E aí o menino vem correndo e diz, mamãe, machuquei. O que a mãe faz? Passa a mão, normalmente, no sentido horário, um circular horário, e sopra. E às vezes dá um beijinho, que é o sopro pelo contato. Ora, com isso, elas fizeram o quê? Trabalharam fluidos. Porque quando ela colocou a mão, quando ela soprou, quando ela beijou, a intenção dela era qual? Tirar a dor. Ou seja, ela teve vontade, que é o que nos domina, vontade ativa, e o mecanismo era bloquear essas células sensitivas para que o estímulo parasse de ser conduzido ao cérebro, e aí vinha a informação de que tinha dor e alguma coisa precisava ser feita, e ela bloqueava essas endorfinas, ela estimulava essas endorfinas para que tirassem a dor. Hoje nós podemos falar nesse mecanismo de endorfinas, mas naquela época de Jesus não tinha como. Então nós sabemos hoje que o tálamo produz essas endorfinas, a endorfina chegando no local, ela tira a dor. Aquele trabalho que André Ignacio fez, arrastando as endorfinas pelo corpo até chegar na região da dor, para que a dor cessasse. Nós podemos fazer isso. Eu sei onde é que é fabricada, está lá no tálamo, eu sei onde é que é o tálamo, eu sei que se eu estimular o tálamo, eu vou estimular a hipófise, através da hipófise eu passo essas endorfinas para todo o organismo, através dos nervos, vou bloquear com essa endorfina as fibras sensitivas que naquele lugar estão dando a informação de dor. É só conhecer para fazer. Outro problema de fluidos, como é que eu vou saber que naquele local, eu estou com o cotovelo arrebentado aqui, que naquele local onde eu estou tratando, tem pouca energia, tem energia mal distribuída, ou tem só energia densa? Como é que eu vou saber isso? Nós temos uma coisa chamada tato natural, que nós vamos ver mais tarde. Você precisa prestar, nessa técnica, nesses tratamentos magnéticos, preste atenção na informação que você está recebendo. Preste atenção.
A maioria de nós tem esse tato natural. Quando a pessoa chega perto de nós, antes dela informar como é que está, nós já sabemos como é que ela se encontra. Evidente que eu não estou falando daqueles poliqueixosos, né? Nós temos irmãos que é melhor você não perguntar como é que está. Porque se você pergunta, ele informa. E não informa uma vez só não, informa 10, né? Toda vez que você chega perto dele, ele tem N queixas para fazer. Até que você acorda e fala, em vez de eu perguntar, eu vou informar como é que ele está. Você muda o padrão vibratório dele, botando na cabeça dele como é que você o está vendo. Olha, você está bem, você está corado. Olha, a sua energia está tão boa. Às vezes o coitado está arrebentado, mas tem umas mentirinhas que são boas. Né? Igualzinho aquela de que do amigo que perde o parente, e chega para você e fala assim, dá uma olhadinha para ver como é que está a situação do meu pai. Rapaz, está bem. Bem significa o quê? Bem mal? Bem bom? Está bem. Aí o cara está satisfeito, vai embora, que o pai está ótimo, está no céu. Então, é preciso a gente trabalhar esse tato natural. Mas eu posso trabalhar, com o tato natural, eu posso me sentir muito mal. Posso trabalhar o tato facultativo? Deve. Você vai ter na sua família, quem tem mais de um filho, sabe o que eu estou falando. Você, às vezes, com um deles, você tem tanta afinidade que se sentir uma dor de cabeça à distância, você sabe. Que é a tal da sintonia. Dessa sintonia, isso é energético, isso é fluido, isso é conduzido pelos fluidos. Nós estamos em contato na mesma faixa vibratória. Mecanismo da mediunidade, André Luiz, nos domínios da mediunidade também. Nós estamos na mesma onda vibratória, que você está percebendo, eu também estou. A minha prece para iniciar o tratamento, o passe, é justamente para eu poder entrar na faixa vibratória desse que está na minha frente para receber o passe, a fim de que eu possa, o melhor possível, dentro do mecanismo de sintonia, me somar, me juntar a essas energias, no sentido de trabalhar as energias dele no mesmo padrão vibratório. Melhorando isso, é um processo de diálise. Eu pego a energia dele, trago para mim, passo pelas minhas, como eu fiz a prece, a oração, os Espíritos me deram energia boa, pergunta 459 dos Espíritos, eu vou somar a essa energia minha, a energia espiritual, a energia da natureza que os Espíritos trouxeram, devolver para ele um fluido 3 vezes melhor do que aquele que eu passei por mim. É um processo de diálise. Ora, mas eu tenho essa condição? Lógico que tenho, eu não posso me comportar como aqueles apóstolos de Jesus que disseram, mestre, você faz isso, mas não damos conta de fazer, por quê? Porque vocês não têm fé. Ninguém vem aqui para brincar de curar. A gente vem porque nós sabemos que podemos, porque nós temos um guia e modelo extraordinário que é Jesus, e nós temos a certeza da presença da espiritualidade maior. Portanto, essa energia que nós vamos dar, esse fluido que nós vamos dar para o nosso paciente, ele é não só reparador, ele é curador. Agora, quando a gente vê um Paulo Neto fazendo o tratamento com aquela capacidade magnética extraordinária, nós vamos entender que nós não somos todos médiuns de cura instantânea. Não somos. Não adianta eu pensar assim, eu vou fazer isso e faço o mesmo que o Paulo Neto. Não fazemos. Por quê? Porque a energia dele é diferente da nossa. A capacidade energética dele é diferente da nossa. A qualidade da energia dele é diferente da nossa. Nós estamos começando a aprender a trabalhar nessa seara. Ele atende 300, 800 pacientes por dia. Como é que nós vamos nos comparar? Não tem jeito. Ele trabalha com o quê? Com fluidos. Nós trabalhamos com o quê? Com fluidos. Portanto, nós precisamos guardar isso, fluidos. Nós estamos trabalhando, manipulando, fazendo. Você chega diante de uma paciente que tem câncer de mama. Ela sabe, ela traz uma informação. Câncer de mama, a última informação da conversa com o médico, com a situação, como é que está daquele câncer. Você às vezes não sabe disso quando você vai dar um passe, principalmente o passe de salão. Mas se você tiver ouvidos de ouvir, a espiritualidade vai chamar a sua atenção para aquele órgão específico. Você sabe que no órgão que tem câncer falta energia. O que eu preciso fazer? Impor.
Mas o que eu não posso fazer? Terminar o passe com imposição. Eu tenho que dispersar depois. Dispersar não é tirar, é redistribuir, harmonizar, equilibrar. Ora, o que eu estou jogando ali? Fluido. O que eu estou querendo? Qual é a minha vontade? A minha vontade é tirar aquelas células doentes do câncer, tirar essas células, substituir por células sãs. É esse o mecanismo que o Espírito de Verdade falou para o Kardec. O tratamento é substituir uma molécula malsã por uma molécula sã. O que determina isso? A minha vontade. Mas se eu posso fazer isso, eu particularmente, está cheio de exemplos aí de autopasses fazendo cura. Agora, se eu conhecer o mecanismo da cura, fica mais fácil. Então, se eu conheço, falar, ó, eu vou inocular esse fluido no chakra ou no órgão. Eu posso fazer das duas maneiras. Eu posso jogar nos chakras para chegar no órgão, ou no chakra localizado com aquele órgão, ou jogar direto no órgão, não tem problema nenhum. Eu jogo esse fluido, eu sei que ele vai caminhar, o sentido dele é de restabelecer aqueles átomos que estão desorganizados. Restabelecendo átomos, eu restabeleço as moléculas, restabelecendo as moléculas. Eu restabeleço a célula, restabelecendo a célula. Eu restabeleço o órgão, restabeleço o sistema, restabeleço o corpo. Para isso, eu tenho que lidar, que trabalhar com essas energias. Quando Mesmer começou essas experiências, ele começou num desespero danado, porque ele era médico e ele não dava conta de curar tudo dentro da medicina, que a medicina, quando nós já dissemos naquele tempo, era uma droguinha. E ele percebeu que quando ele passava as mãos sobre o paciente, que alguma coisa diferente acontecia naquele paciente. E ele disse, será que eu posso curar com isso? E começou a fazer experiências. E fez todas as experiências possíveis. Ele começou passando a mão de cima para baixo, começou passando a mão de baixo para cima, e foi fazendo experiências até chegar às conclusões. O que é passe longitudinal, o que é passe transversal, o que é passe circular, como fazer, o que é passe de imposição. Ora, isso foram anos de experiência. Foi rejeitado pela Universidade de Paris, depois ele foi lá fazer experiência, depois correram com ele de novo. Ou seja, até hoje a medicina ainda não se encontrou com o fator energético, com o espírito. É evidente que, como não se encontrou, a medicina, o que eu estou dizendo, entre aspas, né? Porque hoje o que tem de médico espírita já é um fator muito bom. Nós tivemos, nesse último encontro do Medinesp, experiências extraordinárias dentro do campo da mediunidade com o campo energético. Então, na Medinesp, que são reuniões de pessoal ligado à saúde junto ao espiritismo, é evidente que você fala em espírito, a coisa funciona que é uma beleza. Mas, às vezes, para aqueles que ainda não acreditam, fica difícil eles entenderem. Eu tenho um neurologista aqui, que eu não vou falar o nome dele, mas ele vivia fazendo gozações, porque teve um outro neuro que teve leucemia, e eu ia lá dar passe nele, e ele falava assim, lá, vem o Desi com esse trem dele, o trem é o espiritismo. Quando o filho dele morreu, ele aí me chamou para ter uma conversa. E aí eu tive um hematoma, tive um desastre, tive um hematoma, teve que fazer uns buraquinhos na cabeça, ele foi lá no apartamento e disse assim, Desi, você agora não fica com nenhum espírito obsessor mais. Olha a linguagem que ele usou. Para quem fazia essa gozação, começou com uma linguagem própria. Você não fica com nenhum obsessor mais. Por quê? Sai tudo pelo buraco da cabeça. Seria muito fácil, né? Tratar de obsessão, você só fazer buraquinho na cabeça. Então, quando nós vamos inocular esses fluidos, você tem que ter a vontade e a fé. E lembrar de uma coisa, o nosso fluido melhorado pelos espíritos pode fazer coisas que ao leigo parecem milagre. Mas nós temos que ter a humildade de entender que o nosso fluido ainda não dispõe daquela qualidade do médio de cura instantânea. Ainda não. Nós ainda estamos começando, trabalhando métodos, fazendo experiências, mas já podemos.
E já fazemos muitas coisas. Mas, graças a Deus, nós temos a humildade de reconhecer que, na grande maioria das vezes, a qualidade daquele fluido que está sendo inoculado no paciente, ele tem sido melhorado pela espiritualidade maior. É a pergunta que Kardec fez para os espíritos. Podem os espíritos influenciar nas nossas vidas? De ordinário, são eles que vos dirigem. Mas o Kardec não falou assim, é só o espírito bom que dirige ou tem obsessor que dirige? A escolha é nossa. Qual espírito você quer perto de você? Que tipo de energia você quer perto de você? É só você trabalhar, é só você sentir, é só você querer. Por exemplo, a gente vê isso muito em sono, no adormecimento do corpo, no desdobramento natural. Qual foi o nosso sonho essa noite? Qual foi a última coisa que eu fui ver antes de dormir? Eu fui ver um filme, fui ver novela, fui ver não sei o quê, fui ver um filme de ação. Você vai sonhar com o quê? Vai encontrar com quem? Como é que você programou a sua noite? Qual foi o seu pedido que você fez para Deus? Para que você tivesse um sono tranquilo, encontrasse com os bons espíritos, pudesse estudar, pudesse aprender, pudesse trabalhar. Hoje de manhã, quando você acordou, qual foi o seu pedido, o seu agradecimento para Deus? Ou simplesmente você não fez? Como é que nós programamos o nosso dia? Porque se a gente não programa o dia, a gente sai brigando, gente. A primeira coisa que a gente faz é brigar no trânsito. Se a gente pensar de casa para cá, quantas vezes nós ficamos com raiva de alguém, mesmo sem brigar, no mínimo deu 2. Porque os caras estão apressados, vigilantes, nervosos. Né? Ninguém tem consideração com ninguém. Ora, todas essas vezes que nós temos esta revolta, esse revide energético, nós deixamos de perdoar. Que a primeira fase do perdão já seria exatamente isso, não revidar. Mas nós não fazemos isso. A primeira coisa que nós fazemos é jogar fluido ruim para o sujeito. E aí como é que vai ser nosso dia? Preste atenção. Quando alguém te fecha, você fica com raiva, e mesmo que você não xingue, você revida energeticamente, como é que fica o seu coração? Preste atenção nele. Ele vai acelerar. Se você medisse a sua pressão arterial, ela tinha subido. Ou seja, você secretou hormônios do mal-estar. Tudo isso por causa de fluidos muito mal dirigidos. Esse cuidado nós temos que ter. A nossa vigilância vai lá para aquela frase de Jesus: orai e vigiai. O que Jesus queria dizer com isso? O que Gandhi disse no fim da vida. Mahatma Gandhi, quando perguntaram que mágoa que ele levava e de quem, ele disse: não levo de ninguém, porque ninguém nunca me magoou. Será que nós estamos nesse mesmo padrão vibratório? Nesse mesmo padrão energético? Será que ninguém nunca nos magoou? Será que a gente não tem aquela fase antiga do sertão de Goiás? Falou, levou. Não é assim que a gente pensava? Eu não levo desaforo para casa. Ora, como é que vai ser esse fluido meu? A espiritualidade que me vê, ela sabe perfeitamente bem qual é o fluido que eu tenho. Não tem jeito de mim, eu posso mentir para vocês, chegar aqui e dar de anjinho, mas a espiritualidade está me olhando e falou fingido. Ou seja, a minha camada energética, a minha aura, a minha emanação eletromagnética, isso está naquele livro também, Mãos de Luz, quem já leu, da Ana Brenner, quem já leu, quem não leu, podia dar uma lida, que é espetacular, Mãos de Luz. Ela mostra 7 camadas energéticas principais. Todas as vezes que nós desejamos fazer o mal para alguém, revidar um mal recebido, nós, antes de chegar a alguém a quem nós queremos ferir, nós passamos pelas nossas 7 camadas energéticas. Se eu passo pelas minhas camadas energéticas, o ferido sou eu. A recomendação de Jesus para a gente não xingar ninguém era justamente isso, porque antes de chegar aquele a quem eu estou querendo ofender, eu já me ofendi com a mesma ofensa. Então, o médium passista, ele tem que entender
Quem quiser ler o livro do André Luiz, Desobsessão, ensina perfeitamente bem como é que nós temos que nos comportar diante do dia do trabalho, porque a maioria de nós é espírita de um dia por semana. Vai ver que a gente tinha que se preparar, porque nós estamos mexendo com vida. Nós estamos vindo para casa para pegar aquela nossa energia e distribuir essa energia para alguém. Eu gostaria de tomar passe comigo? Essa pergunta a gente tinha que fazer. Esse fluido que eu estou inoculando em alguém, é um fluido que eu desejaria para mim? Voltamos a Jesus. Não faça o outro aquilo que você não quer para você. Ou não faça para o outro aquilo que você não quer para você. Então, tudo isso é fluido que nós precisamos lidar. Essa água fluidificada que nós distribuímos, esse equilíbrio da água do organismo, feita com esses fluidos nossos, somados aos fluidos da espiritualidade e da natureza, são fluidos armazenados por aquela pessoa que vai ter que digerir esses fluidos, metabolizar esses fluidos, sutilizar esses fluidos para poder aproveitar esses fluidos. Mas a nossa participação cessa no momento em que nós fizemos o passe, em que nós cedemos o fluido. A partir daí é um problema dele. Tanto era assim que Jesus recomendava para quem recebesse o tratamento se comportasse melhor. João Batista chamava atenção sobre isso, usando a expressão, endireitai as vossas veredas, está lá na Bíblia. João Batista não podia dizer assim, vai lá na sua programação reencarnatória, pega aquilo que você não quer e deleta, e aperfeiçoe o seu programa reencarnatório. Você falar isso naquele tempo, ele não chegava nem lá perto da princesa para cortar o pescoço dele. Se Jesus falasse isso, morria aos 15, lá com os doutores da lei. Então, hoje nós podemos falar isso. Eu sou responsável por mim. Eu não posso botar a culpa em ninguém, porque a gente adora botar a culpa no outro. É muito mais fácil botar a culpa no outro e tirar a minha responsabilidade. O meu fluido é meu. Agora, eu quero me contaminar, eu entro na faixa vibratória do outro, seja ele encarnado ou desencarnado. Eu quero me melhorar, eu entro na faixa vibratória do outro também, seja ele encarnado ou desencarnado. É tanto que nós pedimos para Jesus e pedimos para a espiritualidade e pedimos para Deus em nome de Jesus. Então são fluidos, nós somos fluidos. O dia que nós deixarmos esses corpinhos nossos, esse corpinho vai lá ser digerido pelos bichinhos, nós voltamos para a parte da espiritualidade, com as conquistas que nós fizemos. Seremos fluidos, viveremos numa atmosfera fluídica, tiraremos dessa atmosfera fluídica as nossas necessidades, faremos nesse laboratório da espiritualidade aquilo que nós aprendemos a fazer com esses fluidos espirituais. Vamos conseguir outra encarnação? Possivelmente sim. A gente tem que lembrar que a coisa não está fácil, né? A maioria dos casais hoje só quer um filho, no máximo 2, tem DIU, tem remédio para evitar, agora já tem até para o homem, tem operação no homem, tem operação na mulher, e aí nós vamos ficar andando atrás, pelo amor de Deus, é minha vez, deixa aí, e a coisa não fica fácil. Então, fluidos, alguém tem alguma dúvida, alguma colocação sobre fluidos? Oi. A gente está fazendo um estudo na quarta-feira naquele livro de Divaldo, indicou bastante aí. A gente está fazendo um estudo na quarta-feira daquele livro que o Divaldo indicou, que é o Aliana, né? Qual? Aliana. E ele fala muito sobre do que é feito a energia, né? E ele toca exatamente nesse ponto que você está comentando assim. É feita das mesmas propriedades que é feita a matéria, né? De moléculas e de átomos, que é exatamente isso que você está comentando, a importância de ter a consciência de que a gente pode até não ver, mas que existe algo muito mais denso, e o denso aqui não é negativamente falando, mas é algo palpável até, que existe, né?
Ele pode se tornar denso, evidentemente, dependendo da vontade da espiritualidade. Por exemplo, nas reuniões de materialização, você pega os ectoplasmas A e B, você vai combinar os ectoplasmas no sentido de dar densidade, e o perispírito, e o perispírito aparece. Fica tangível, palpável. Você pode cumprimentar o espírito, você pode apertar a mão dele, pode até beliscar se quiser. Eu me lembro que numa materialização lá no Sheila, em Belo Horizonte, estava o Fritz materializado, fazendo cirurgia no peito, no coração do Zé Olímpio, aqui de Goiânia. Eu nem sabia, quando cheguei lá, vi ele lá. E o Fritz materializado foi me explicar como é que era o mecanismo. Ele me chamou lá, não sei porquê, para me mostrar aquele negócio. Aí estava também o Zé Grosso, o Palminha só fica fazendo, assoviando para harmonizar o ambiente. E eu resolvi que eu ia apertar a mão do Zé Grosso com força para ver se o médium gritava lá dentro. Porque tem esse relatório no livro Materializações. Aí quando eu levei a mão, o Espírito falou assim, mas você sabe que ele vai gritar, para que apertar? Né? Quer dizer, a gente acha que está no escondido, o seu pensamento é matéria. Quando você pensa, eles olham para você, sabe o que você vai fazer. Então não tem jeito de a gente mentir. Né? Fazer coisa escondida, eu vou roubar porque ninguém vai descobrir, eu vou para algum ambiente que a minha mulher não fica sabendo. Né? Está cheio de testemunha, esse aqui é o problema. E testemunha que pode até fofocar, porque vocês nunca viram nada mais fofoqueiro do que espírito. Aqui, ó, você vem ali, põe o nome no caderno, porque você quer uma vibração para um parente seu que já desencarnou. O desencarnado não tem endereço, tem? Você não sabe onde é que ele está. Se eu sou amigo, ele está no céu. Se ele é meu inimigo, como dizia o Pedro Ludovico, para os amigos, os favores da lei. Para os amigos não tem defeito, inimigos se não tiver, a gente arranja. Então, esse espírito está num lugar que a gente não sabe aonde. Você põe essa entidade, essa figura desse amigo, por quem você está pedindo, na sua tela mental. Um espírito pergunta para o outro, quem que sabe onde é que está esse cabra? O fulano sabe, nos santinhos da camarada, para fazer o passe. Então eles são fofoqueiros para capeta. Então, tudo isso funciona na base do fluido. Tudo é fluido, tudo derivado do fluido cósmico universal. A única diferença é que o princípio inteligente, de repente, pega uma matéria que era inativa, com o fluido vital, essa matéria se torna ativa. Corpo, vida. Isso é a diferença. A diferença entre nós e a espiritualidade é a ausência do corpo orgânico. Só isso. Lá nós vamos ser exatamente o que nós somos aqui. Com os erros e com os acertos. Certinho? Nós vamos interromper então para tomar nosso café, vocês dão uma descansada até 10h30. 10h30 nós voltamos, 10h20, nós voltamos com o perispírito.